Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo em paz com vocês? Meus irmãos, feliz por mais uma vez estarmos aqui num culto de oração. Vamos orar para que Deus venha nos fortalecer cada vez mais. Feche os olhos, baixem suas cabeças e vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, te clamo, ó Pai, nesse momento, para vir nos abençoar, para vir nos proteger, nos guiar, ó Pai, em tudo que vamos fazer, Senhor. Senhor Jesus, abençoa nosso pastor, sua família, abençoa, ó Pai, a nossa comunidade, abençoa nossa igreja, Senhor, nosso país. Dai a direção, Senhor, a ser seguidos, ó Pai. Assim eu te peço e te oro em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vamos chamar agora o mover de Deus com um hino congregacional. Paz, igreja, eu espero que os irmãos estejam bem e nós vamos começar cantando o HCC de número 177, Nome que Inspira o Meu Louvor. Meus irmãos, agora vamos fazer uma breve reflexão. Peguem suas Bíblias, abram em 1 Crônicas 16, do 8 ao 11. 1 Crônicas 16, do 8 ao 11. Esses versículos, eles vêm falar que a gente tem que sempre estar grato ao Senhor. A gente tem que espalhar, né, a palavra dele em todo canto que a gente for. Por todo o canto, por todo o mundo. Né? E a gente tem que agradecer a Deus. A gente tem que orar
cada vez mais. E o agradecimento a Deus é muito melhor do que você pedir. Você faz o pedido e esquece. Se você agradece, até mesmo que você ainda não pediu, Deus sabe do seu coração e o que você vai pedir. E através do seu agradecimento, Ele já lhe atende. É isso, irmãos. Era isso que eu queria trazer, para que a gente seja grato esses dias e toda a nossa vida, toda a nossa existência. Viu? Agora, meus irmãos, vamos chamar o grupo Mover de Deus e para louvar. Paz, igreja, mais uma quarta-feira que nós estamos aqui. E essa música que nós vamos cantar agora é pra gente sempre se lembrar que Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Ele nunca vai nos prometer algo e depois vai dizer, não, eu não quero mais. Não, quando Deus fala sim, é sim. E quando Deus fala não, é não. Então que a gente possa confiar na palavra soberana dele sobre as nossas vidas. Amém?
música que a gente vai cantar agora, assim, em especial, eu gosto muito dela. Ela fala muito sobre agradecimento e nós temos que ser pessoas gratas por tudo que nós temos, pela comida que nós temos na nossa mesa, por nós termos uma casa, por nós termos amigos, por nós termos família, por nós simplesmente respirarmos. Então a gente tem que aprender a ser grato em tudo, mesmo que as coisas estejam boas ou mesmo que as coisas sejam ruins. Então vamos agradecer a Deus pela vida que nós temos hoje e vamos dar honra e glória a Ele, porque foi tudo que nós temos hoje, foi Ele que nos deu. Então vamos glorificar a Deus. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Meus irmãos, chegou o momento mais importante do nosso culto,
o momento da palavra. Vamos fazer uma oração para o nosso preletor de hoje. Feche os olhos, baixem suas cabeças. Vamos orar. Senhor Deus, neste momento, ó Deus, peço que venha abençoar o nosso pastor, para que ele possa transmitir as tuas palavras e o teu ensinamento, ó Deus. Que possa exortar, ensinar, que possa nos mostrar tudo o que tu queres que a gente fique sabendo nesse momento, Senhor. Ó Deus, assim eu te peço e te oro, em nome do teu Filho Jesus. Amém. A graça e a paz, amados irmãos. Amém. Estaremos iniciando agora o momento da palavra, né? O momento que estaremos trazendo um devocional nesta noite. E gostaria que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias em 1 João, capítulo 2, a partir do verso de número 15 ao 17. Primeira carta de João, né? Não é o Evangelho de João, é a primeira carta lá no final lá dos Evangelhos. Primeira carta de João, capítulo 2, a partir do verso de número 15. Você pode estar abrindo sua Bíblia aí para acompanhar junto conosco, tá bom? 1 João, capítulo 2, a partir do verso de número 15, diz assim a palavra de Deus. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Vamos orar ao Senhor? Querido Deus e amado Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus que nós estamos aqui, ó Deus, mais uma vez para ministrar a Tua palavra. Que estejamos, ó Pai, com os nossos olhos abertos, nossos ouvidos atentos a tudo que o Senhor irá falar a todos nós, ao nosso coração. E que eu seja apenas um instrumento Teu, Senhor, nas Tuas mãos, para poder estar mais esse momento de trazer e alimentar o Teu povo com a Tua maravilhosa palavra. É a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. João, como todos nós conhecemos, né, ele é conhecido como o discípulo amado. E nesse texto que nós lemos, que fala acerca da nossa condição de não amar as coisas do mundo, ele traz esse paralelo, né, entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. Na nossa caminhada cristã, nós somos carregados de princípios que geralmente batem de frente com o mundo. Porque quando nós vivemos em Cristo, nós estamos na contramão do mundo. É por isso que nesta noite nós estaremos trazendo o devocional na temática Não Negocie Seus Princípios. E um exemplo clássico de um princípio que é estabelecido, né, dentre tantos que são estabelecidos na palavra de Deus, é um que está descrito em alguns versículos que nós estaremos lendo a partir de agora. E o primeiro deles está em João capítulo 8, versículo 44, que ele diz assim: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E o segundo versículo, na verdade são dois, né, em Colossenses 3, 9 e 10, diz assim: Não mintais uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Com apenas esses 3 versículos, nós podemos formar um dos princípios bíblicos básicos para todos nós. O primeiro deles é que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Quando nós estávamos na condição de velho homem, né, a partir do momento que eu ainda não reconhecia Cristo como Senhor e Salvador, eu estou nessa condição de velho homem. Quando estávamos nessa condição, nós mentíamos, né, com mais naturalidade. Mas agora, renovados em Cristo, não devo ter atitudes, né, não devo mentir, né, porque não sou mais filho do diabo enquanto estava na condição de velho homem. Então agora estou livre e filho de Deus.
Então, qual o princípio, então, que nós podemos extrair desses versículos? O princípio básico de que o verdadeiro cristão, ele não deve mentir. Esse, como falamos, é apenas um dos inúmeros princípios que a Bíblia nos ensina. E o conjunto dos princípios que acumulamos, os princípios, foram aquilo que nós chamamos de a moral cristã. A moral humana, ela vai mudando de acordo com a necessidade da própria sociedade. Então, a qualquer momento, o imoral ele se torna moral. Basta-se aprovar em lei, né? Como um exemplo prático, nós podemos trazer também que em 7 de dezembro de 1940 foi decretado e publicado o Código Penal brasileiro. E um dos crimes que lá estavam previstos era o crime de adultério. Ou seja, naquela época o pecado também era considerado crime. Então, em determinado tempo, perceberam que estava crescendo essa prática de adultério entre as pessoas. E aí os presídios não iriam caber tantos delituosos. Aí o que aconteceu? A partir de 2005, o adultério deixou então de figurar, como crime no Código Penal. Então percebemos que a moral humana ela muda, mas a moral cristã ela é imutável, desde o estabelecimento, da criação do mundo, que foi estabelecendo as leis, de Deus, as coisas de Deus, e foi passando por geração em geração. Muitas das coisas que hoje nós entendemos como moral e como lei foram extraídas também dessa palavra, desses costumes sagrados, que estão descritos na palavra de Deus, que ainda hoje são utilizados, em sua maioria. Então, chegará um tempo, queridos, que se ainda não chegou, que os nossos princípios eles serão postos à prova. E é aí que Deus vai permitir que tal coisa aconteça para poder testar a nossa fidelidade. Jamais diga, amados, que isso a gente ouve bastante, que quando você não faz algo, você faz porque a sua religião não permite. Quando você diz assim, o que é que você está passando para as pessoas? Que você só não faz aquilo por obrigação. Não faz enquanto você está na condição de religioso. Você deixar essa condição, você vai então se deixar levar por essas práticas, não por livre e espontânea vontade. É muito melhor dizer, quando formos perguntados sobre alguma coisa que não fazemos, é dizer que meus princípios cristãos não permitem. Mas não fique somente nessa resposta, porque as pessoas do mundo elas têm falsos argumentos para poder justificar e sentir aquela falsa paz, para poder manter as suas práticas erradas. Então, não somente tenhamos uma resposta, mas argumentos para defender os nossos princípios. Como 1 Pedro 3,15 fala, em todo o tempo devemos estar em condições de dizer a razão da esperança que há em nós. Porque se assim não fizermos, Jesus Cristo, o Evangelho, será envergonhado. Porque as pessoas do mundo vão então dar uma lavada na gente e aí a gente fica aí como perdedor. Mas alguns homens na Bíblia nos ensinam com seus testemunhos bons ou ruins o que devemos ou não fazer quando essa situação vier a acontecer e sermos provados em nossos princípios. E Sansão foi um deles. Ele era nazireu, ou seja, separado e consagrado ao Senhor. Mas quando seu voto foi posto à prova, ele deixou a soberba inundar o seu coração. Passou a fazer aquilo que não era compatível com o voto que ele tinha feito. E aí ele pagou o preço. Perdeu o que havia ganhado por não usar para a glória de Deus. Um clássico exemplo do que não deve ser feito por nós quando estivermos diante de uma prova, dessa prova, onde estará colocado em xeque os princípios que estamos aprendendo e sempre reafirmando na igreja do Senhor. Daniel e seus amigos, um outro exemplo, quando inclinados a adorar outros deuses, a comer as comidas profanas, disseram não e não arredaram de seus princípios. Também pagaram preço, fornalha, leões, mas o Senhor os livrou. E não somente os livrou, mas nos deu um tremendo testemunho
quando, diante de um decreto do rei Dário, que as pessoas não poderiam se prostrar a outros deuses, senão aos deuses que eles acreditavam. Mas Daniel não se deixou levar por isso, continuou orando ao único Deus verdadeiro, o nosso Deus. E diante daquilo, quando ele foi jogado lá naquela cova dos leões, que ele teve o seu livramento, o rei Dário então disse aquela palavra maravilhosa, em Daniel capítulo 6. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Daniel, capítulo 6, versículos 25 e 26. Se Daniel tivesse deixado a vida lhe levar, se ele tivesse atentado a esse decreto contrário, a estar adorando outros deuses, senão o único Deus verdadeiro, será que teria chegado a esse ponto? Onde um rei que tinha há pouco estabelecido um decreto para que as pessoas adorassem somente ao Deus que ele conhecia, ao Deus com D minúsculo, será que teria chegado a esse ponto? Quem imaginaria, queridos, que um rei pagão se renderia aos pés do único Deus vivo, o Deus que eu e você servimos? Como falamos, queridos, na palavra que demos no último domingo, não existe circunstância que Deus não possa mudar. Às vezes a gente enxerga que é algo impossível, mas isso traz também aquele outro princípio de que devemos, o mandamento que devemos orar pelas autoridades, para que eles se convertam dos seus maus caminhos e possam também alcançar a salvação que nós também alcançamos. Então não há, queridos, circunstâncias. Ninguém imaginaria que aquele rei fizesse aquilo. Mas ele fez. Por quê? Porque Daniel não negociou os seus princípios. Foi por crer também em seus princípios que Josué deu aquele testemunho maravilhoso, quando disse lá em Josué 24:15, porém se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A nossa casa, queridos, é um lugar de bênção. Não permita que coisas mundanas adentrem a sua casa. Às vezes a nossa casa aqui é requisitada para alguma comemoração da família, e eu nem falo, eles já sabem que aqui em casa não entra bebida e não entra cigarro. Mas mesmo assim tem aqueles parentes, que dizem que se não tiver isso ou aquilo, eles não vêm. E às vezes o pessoal fala, não, mas é só uma vezinha, Abra uma exceção. Mas é aquela questão. Minha casa, minhas regras. As pessoas que quiserem vir ao nosso lar precisam aceitar as nossas regras. Precisam aceitar os nossos princípios. Não a gente se adaptar ou adequar aos princípios dos outros. Não. Não negocio os meus princípios. Porque nós temos um testemunho de Jesus a zelar a essas pessoas. Mas será que essas que nós deixamos bem claro, essa situação, deixaram de vir? Não deixam, queridos. Sabe por quê? Porque eles sabem que estão errados. E eles sabem que vão ter um ambiente muito saudável estando aqui em casa. Estando num lar cristão. Eles vão ter um ambiente muito saudável. Então eles sabem disso. Por isso que eles não podem até fazer aquele momento, mas depois eles também cedem e passam a vir sem problemas. E aí saímos então nós vitoriosos com isso, porque demos um bom testemunho a essas pessoas. E hoje nem perguntam mais, quando sabem que aqui em casa
já sabe que a nossa casa não é flex, né? Não entra álcool. Quando nossos princípios são postos à prova, querido, mesmo perdendo, nós seremos vitoriosos. Nossa família, amigos, igreja, nação serão abençoados quando eu e você somos tementes a Deus. E como diz aquele Salmo 33, versículo 12, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E finalizo com o último versículo de 1 João que diz, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que Deus assim nos abençoe e que possamos sempre, quando postos à prova, jamais negociar com os nossos princípios, mesmo com o sacrifício de alguma coisa, porque na verdade não vamos perdê-lo. Na verdade, aquilo é aquela perca que por um momento possamos imaginar ser uma perda, na verdade é um ganho, que será certamente mostrado pelo Senhor, ou imediatamente, ou pouco tempo depois, quando Ele nos revelar os seus propósitos. E sairemos então dando um bom testemunho, um excelente testemunho ao nosso Deus, mesmo perdendo coisas desse mundo que passam e estarmos preocupados mais com as coisas do outro mundo que nos espera. A maravilhosa glória com o nosso Deus. Amém? Vamos orar nesse momento? Querido Deus e amado Pai, nós queremos em nome de Jesus te agradecer, ó Deus, por essa palavra ter nos trazido esta noite. Que é bem verdade, ó Pai, que se não já fomos ou estamos sendo, seremos provados pelos nossos princípios. Temos muitos princípios acumulados em nós à luz da palavra e precisamos colocá-los em prática. E quando postos à prova também, não arredar desses princípios, assim como vimos na vida de Daniel, como vimos na vida de Josué e também como aprendemos como não fazer na vida de Sansão. Então, ó Pai, seja com todos nós. A cada dia nos exorta, ó Deus, a nos mantermos firmes no propósito de ficarmos nessa linha que é tão tênue, ó Deus, e a linha da Tua salvação. Por qualquer coisa, ó Deus, por muitas besteiras, estamos desviando o nosso olhar da cruz de Jesus. E assim não devemos fazer, ó Pai. Que a cada dia, ó Senhor, os princípios estejam mais vivos em nossas mentes e corações, para que quando sejamos provados mediante a Tua permissão, saiamos, Senhor, vitoriosos e glorificando a Deus por termos até mesmo perdido algo em prol da defesa desses princípios. É a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, amados irmãos, nós estamos no nosso culto de oração e, como de costume, nós sempre deixamos o desafio de estarmos escolhendo uma pessoa para estar sendo nosso parceiro ou parceira de oração. Então, que estejamos, ó Deus, irmãos, nessa semana buscando esse parceiro, informando a ele, partilhando nossas lutas, dificuldades, nossas bênçãos também que recebemos do Senhor. E assim estejamos com essa prática de unidade em oração com os irmãos, tá bom? Espero que a igreja esteja atendendo a esse nosso pedido e que tenha tirado frutos, né? Frutos dessa maravilhosa unidade que estamos procurando, né, incentivar enquanto não resgatamos a normalidade e retornamos às atividades no templo. Amém? Então, conto com a igreja, estejamos fazendo e participando desse propósito, tá bom? E com a nossa divisa e bênção apostólica, né, bênção apostólica e divisa, estaremos encerrando o culto desta noite. Oremos. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o seu povo aqui reunido em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, amados? Uma boa semana para todos nós e que possamos logo mais no domingo, pela manhã, estarmos prestando mais um culto ao nosso Deus. Deus abençoe a todos nós.